Olá! O título da nossa revisão literária é Pré-eclâmpsia como síndrome multissistêmica, contribuições do útero, rim e trato digestório, e foi orientada pelo professor Dr. Fabrício Rios. Os integrantes do nosso grupo são Getúlio, Gustavo, João, Lohane, eu, Luísa, Maria Fernanda, Paulo e Renata. Inicialmente, a pré-eclâmpsia é um problema de saúde pública e é uma das grandes síndromes obstétricas, afetando de 3 a 8% das mulheres grávidas. Essa patologia é caracterizada por uma hipertensão de início recente, após as 20 semanas de gravidez, e evidência de disfunção de órgãos-alvo, que é variada e pode incluir proteinúria, lesão renal aguda, disfunção hepática, hemólise, trombocitopenia e outros. Isso posto, essas manifestações clínicas podem evoluir rapidamente para complicações graves, causando a morte tanto materna quanto fetal. São múltiplos e às vezes sobrepostos os processos patológicos que ativam a via comum que leva ao seu reconhecimento clínico. Por fim, a única cura conhecida atualmente é o parto. Em relação à epidemiologia, nós temos as apresentações das taxas de incidência e mortalidade associadas com a pré-eclâmpsia. Cerca de 5 a 7% das mulheres grávidas sofrem com essa condição todos os anos. Isso ocorre graças a diferenças geográficas, sociais, econômicas e raciais. Mulheres que vivem em países de baixa renda, assim como mulheres de baixa renda e baixa escolaridade, e também mulheres negras, têm a maior chance de desenvolvimento dessa patologia. Isso ocorre graças a determinantes sociais de saúde, como, por exemplo, desigualdade de acesso a serviços de saúde pública de qualidade, dietas e alimentação pouco saudáveis e também condições de moradia precárias. Em relação às taxas de mortalidade, a pré-eclâmpsia é responsável por 70 mil mortes maternas todos os anos e 500 mil mortes fetais todos os anos, o que faz com que a pré-eclâmpsia se torne a segunda maior causadora de morte materna e também seja uma das principais responsáveis pela elevação da mortalidade materna e infantil em 30 a 40%. Ainda dentro da epidemiologia, nós vamos ter os fatores de risco, os quais vão ser categorizados em três tópicos distintos, como os principais fatores de risco, outros fatores de risco que não têm uma importância numérica tão grande quanto os outros para o diagnóstico de uma pré-eclâmpsia, e também os fatores de risco mais raros. Dentro dos principais fatores de risco, nós vamos ter, obviamente, uma eclâmpsia prévia como o maior fator, tendo um risco relativo de 8,4, muito maior do que qualquer outro fator de risco apresentado na tabela. Também a hipertensão crônica, diabetes mellitus pré-gestacional e o índice de massa corpórea pré-gravidez grande provocam alto risco relativo que pode levar a uma pré-eclâmpsia da mãe. Outros fatores de risco estão mais relacionados a lúpus, histórico do natimorto, deslocamento prematuro da placenta e também uma idade materna avançada, que são fatores de risco que podem impactar futuramente uma pré-eclâmpsia durante a gestação. E fatores de risco mais raros estão geralmente associados a fatores genéticos, como histórico familiar de pré-eclâmpsia, que pode impactar muito bem na formação da doença, e o feto possuindo o defeito da trissomia do 13. Acerca da fisiopatologia da pré-eclâmpsia, é importante citar que ela é uma doença de origem placentária, que está envolvida principalmente com a disfunção endotelial materna. E por isso, não é uma disfunção que ela vai acontecer apenas no endotélio uterino ou placentário, mas vai acontecer em outros órgãos. Por isso ela é uma síndrome multissistêmica, que vai ter complicações nos rins também e no trato gastrointestinal. Essa imagem ela é bem legal para mostrar isso, porque ela mostra, né, além dos fatores de risco genéticos, do meio ambiente, autoimunes ou metabólicos, e vai mostrar como acontece, né, que está relacionado com os trofoblastos, que eu vou explicar posteriormente. Ela mostra que vai ter um desequilíbrio entre os fatores pró-angiogênicos e anti-inflamatórios e anti-angiogênicos e pró-inflamatórios, que vai resultar em uma disfunção sistêmica. Então, a pré-eclâmpsia ela vai resultar de uma invasão trofoblástica que ela é superficial e incompleta e de um remodelamento que ele é errôneo, né? Errôneo das artérias espiraladas, porque elas deviam ser profundas, de grande calibre e de baixa resistência. Porém, como tem uma invasão incorreta, elas ficam com uma alta resistência, mesmo na gravidez, que não deveria acontecer. Então, essa imagem ela mostra bem bonitinho, de um lado, uma invasão trofoblástica normal, com artéria de maior calibre, né, de menor resistência, e do outro lado, a artéria espiralada com um calibre menor. Então, esses vasos, eles ficam estreitos e fibrosos e também responsivos à vasoconstrição. Isso é importante principalmente porque fica um predomínio de vasoconstritores. Então, a resistência dessa artéria espiralada, ela fica muito alta.
e o sangue ele não consegue penetrar da maneira que deveria. E alguns exemplos de fatores antiangiogênicos é o SLFT1 e a endoglina solúvel. E essa imagem também ela mostra a fisiopatologia da pré-eclâmpsia como um problema endotelial, né? Com uma inflamação intravascular e uma disfunção endotelial materna que vai atingir esses tecidos da mãe e resultar numa hipertensão, que é o desfecho da pré-eclâmpsia. Dentre as consequências a nível sistêmico da pré-eclâmpsia, observa-se a insuficiência placentária resultante da malformação vascular. Essa insuficiência placentária, por sua vez, dentre tantos defeitos que pode ocasionar, dois mais importantes estão esquematizados no slide, que é a restrição do crescimento intrauterino por conta da insuficiência placentária por conta da hipoxemia fetal e também o descolamento prematuro da placenta, uma vez que os vasos que irrigam e drenam a placenta estão mal formados. Outro sistema também atingido é o sistema renal, e o protagonismo aqui também está no desequilíbrio entre vasoconstritores e vasodilatadores. Então, observa-se a diminuição do lumen de vasos renais e também um estado procoagulante. A gravidez já é um estado... Meu Deus! Dentre as consequências a nível sistêmico da pré-eclâmpsia, observa-se a insuficiência placentária gerada pela malformação de vasos que a sustentam. Essa insuficiência placentária, dentre tantos defeitos que pode ocasionar, dois mais importantes estão esquematizados no slide, que é a restrição do crescimento intrauterino por conta da hipoxemia fetal e também o descolamento prematuro da placenta, uma vez que os vasos que irrigam e drenam essa estrutura estão mal formados. Outro sistema também afetado é o sistema renal, e aqui o protagonismo é observado no desequilíbrio entre vasoconstritores e vasodilatadores. O que acontece é a diminuição do lumen de vasos renais, que vulnerabiliza esses vasos a estados coagulantes. Quando é observado a progressão desse quadro, é o que denominamos de glomeruloendoteliose, marcado não pelo crescimento do número de células, mas pelo inchaço delas, pelo inchaço da camada endotelial. E essa glomeruloendoteliose, por sua vez, diminui a taxa de filtração glomerular. Outro processo, outra deficiência que também gera diminuição da filtração são lesões nos podócitos, e aí vai provocar a proteinúria. E, por fim, o último sistema a ser discutido enquanto consequência da pré-eclâmpsia é o sistema digestório, mais especificamente o fígado, no que tange a síndrome HELP, marcada também pela diminuição do número de plaquetas e pela hemólise. Aqui, como nos outros sistemas, o problema está no aumento de moléculas vasoconstritores, que leva a lesões hepáticas e a apoptose celular. Quando aliadas, elas obstruem vasos hepáticos. Muitas substâncias estão envolvidas nisso, mas principalmente a molécula ligante FAS. Ela ocasiona e estimula a formação do fator de necrose do tipo alfa, TNF-alfa, e essa necrose, quando em estados avançados, pode provocar até mesmo a ruptura hepática. Sobre os critérios diagnósticos para a pré-eclâmpsia, são dois principais fatores analisados. Primeiramente, a pressão arterial, especificamente um quadro hipertensivo moderado ou agravado após a 20ª semana de gestação em mulheres normotensas. Além disso, também são feitos exames laboratoriais para analisar a proteinúria, que em torno de 300 ou mais miligramas é o parâmetro utilizado, além de também analisar uma relação proteína-creatinina de 0,3 ou mais. Além disso, também são feitos outros exames complementares na ausência de sinais positivos dentre desses fatores mencionados previamente, que eles estão presentes no slide. Eu me chamo Maria Fernanda e agora, continuando com as características graves dessa pré-eclâmpsia, nós temos que todos os critérios envolvidos nessa tabela indicam que essa pré-eclâmpsia pode evoluir em um tempo muito próximo para uma eclâmpsia. A pressão arterial sistólica já de cara, nós vemos que ela evoluiu de 140 para 160. A trombocitopenia, que é o equivalente a uma plaquetopenia, que é a baixa contagem de plaquetas, e a função hepática prejudicada, elas já são fatores que estão contidos na síndrome HELP. E a insuficiência renal, junto com a função hepática prejudicada, elas estão diretamente relacionadas com a lesão endotelial sistêmica gerada pela pré-eclâmpsia. Ou seja, na função hepática, nós temos que o exame laboratorial AST,
que é a aspartato aminotransferase, vai indicar laboratorialmente que está acontecendo essa lesão hepática devido à lesão endotelial. Na insuficiência renal, nós temos os podócitos que estão lesionados e, por consequência, nós teremos uma baixa taxa de filtração glomerular. O edema pulmonar, a cefaleia e distúrbios visuais, eles são outras consequências. Por exemplo, a partir dessa lesão de dano endotelial sistêmico, nós teremos a cascata inflamatória ativada e, por consequência, coágulos. Esses coágulos podem levar ao edema pulmonar, bem como AVS, ou seja, acidente vascular encefálico, que podem ter esses sintomas de cefaleia e distúrbios visuais. Nos sistemas afetados, nós temos o sistema renal, o sistema hepático e o sistema uteroplacentário, que vai ser o sistema de origem que vai levar essa lesão para todo o resto do corpo. No sistema uteroplacentário, nós temos o Doppler de artérias uterinas, e ele é muito eficaz, porém, somente se associado a outros fatores, como a clínica, exames bioquímicos e biofísicos. O Doppler de artérias uterinas, por si só, é ineficiente. No sistema renal, nós temos o maior e o principal exame laboratorial, que é de proteinúria, uma vez que nessa lesão dos podócitos, nós teremos uma alta taxa de saída de proteínas através da urina. No sistema hepático, nós temos a síndrome HELP, que é o maior indicador de uma pré-eclâmpsia com características extremamente graves, H de hemólise, EL de elevated enzymes, enzimas elevadas, e LP de low platelets, ou seja, plaquetopenia, plaquetas baixas. E isso tudo vai indicar que está tendo uma alta lesão devido a essa pré-eclâmpsia. Agora eu vou falar sobre o tratamento na pré-eclâmpsia, e a gente pode dividir em duas estratificações. Basicamente, é uma pré-eclâmpsia sem sinal de gravidade, só que com um tempo de gestação maior de 37 semanas. O recomendado pelas diretrizes internacionais é realizar o parto, uma vez que isso vai ser mais benéfico do que maléfico para a mãe em termos de estatística, já que o bebê tem uma chance maior de sobreviver. No entanto, se for abaixo de 37 semanas, ou seja, a criança tem uma perspectiva menor, um prognóstico pior, nesse caso, a gente vai fazer uma vigilância intensiva materna e fetal ao mesmo tempo. Então, a gente vai tentar aumentar a maturidade fetal através de fármacos e também sempre atentar aos sinais de gravidade e piora na própria pré-eclâmpsia da mãe. E além disso, a gente tem que analisar a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Agora, se você tiver com acima de 34 semanas, o principal objetivo vai ser a estabilização materna e a subsequente parto, uma vez que o risco, através das diretrizes, não compensa para você continuar a gravidez. Só que, se for abaixo de 34 semanas, a gente pode tentar fazer a maturação pulmonar fetal através de fármacos e, após isso, realizar o parto, uma vez que já está associado que a maturação pulmonar fetal, através desses processos, aumenta em muito o processo de melhora e de longevidade da criança e o próprio prognóstico em si. E além disso, um dos fármacos que a gente pode usar para realizar esse processo é o sulfato de magnésio, uma vez que ele atua como um estabilizador da membrana e um antagonista, na realidade, do cálcio. E o principal sintoma que você tem que analisar a partir do momento que você começa a fazer esse preparo com o sulfato de magnésio é o desaparecimento ou uma hiporreflexia do reflexo patelar, uma vez que, como eu já expliquei, o sulfato de magnésio ele atua como estabilizador da membrana e, se ele estiver sendo administrado em doses tóxicas, ele pode causar problemas nervosos e... Com isso, concluímos reafirmando que a pré-eclâmpsia é uma síndrome multissistêmica e não apenas a hipertensão durante a gestação. Sua fisiopatologia envolve falha na placentação, desequilíbrio angiogênico e disfunção endotelial sistêmica. É uma patologia que impacta mãe e feto, com repercussões graves em vários órgãos. Além disso, representa um paradigma de interação complexa entre imunologia, genética, metabolismo, inflamação e hemodinâmica. Seu enfrentamento exige não apenas recursos terapêuticos imediatos, mas também rastreamento e prevenção, pesquisa e educação em saúde e atenção integral à mulher. Somente assim será possível transformar um dos capítulos mais temidos da obstetrícia em uma oportunidade de cuidado, aprendizado e redução da morbimortalidade materno-fetal. Essas são as nossas referências e obrigado.